Voltamos com o MGR na política. Todas as quintas você acompanha os bastidores e as notícias mais importantes da política mineira, assuntos que interferem diretamente na sua vida. O regime de recuperação fiscal voltou a entrar no foco das discussões da Assembleia Legislativa de Minas nesta semana. O projeto de lei que autoriza a adesão do Estado ao regime segue em tramitação na Casa. Atualmente, espera o aval da Comissão de Administração Pública para ir ao plenário. Quem tem as informações ao vivo sobre este assunto é o repórter Vinícius Rangel. Olá, Vinícius, boa noite. Houve algum avanço na tramitação do projeto nesta quinta? Elair, ainda não, viu? Boa noite para você e a todos que acompanham o MG Record. Seguindo aqueles trâmites da política, né? A audiência da Comissão de Administração Pública, a terceira para discutir o assunto, nesta quinta-feira, terminou sem nenhum acordo, com muita obstrução da oposição. Ontem, uma discussão acalorada, o relator do RRF nessa comissão acabou entregando o cargo, renunciou. O deputado Leonídio Bolsas passou a bola para o deputado Roberto Andrade, que agora vai ter a função de fazer essa relatoria, propor algum ajuste no texto, apresentar a proposta na comissão e convencer os membros dessa comissão de darem o aval. Só depois disso é que ela vai seguindo os trâmites até chegar lá no plenário da Casa. Agora, nos bastidores e também publicamente, Laí, a discussão está quente aqui, está acirrada, todo mundo fazendo as suas considerações, o pessoal que está defendendo, o pessoal que está contra o regime de recuperação fiscal. E aí, nós preparamos uma reportagem especial de hoje no MGR na Política, nós vamos acompanhar agora. O regime de recuperação fiscal foi desarquivado pela Assembleia Legislativa no último dia 10 de outubro. Com a entrega do plano de recuperação pelo governo de Minas, o projeto de lei para a adesão do Estado ao regime passou a tramitar na Casa no dia 25. Ele já teve o aval da Comissão de Constituição e Justiça e, neste momento, está sendo analisado pela Comissão de Administração Pública e ainda precisa passar pela de Fiscalização Financeira antes de ser votado em primeiro turno pelo plenário. Deputados da base do governo e da oposição travam uma batalha nos bastidores na disputa pela aprovação ou não do projeto. Como ficarão os convênios com os municípios? A recomposição salarial dos servidores, os concursos públicos, a progressão das carreiras. Nós já sabemos os impeditivos e as amarras que o regime de recuperação fiscal traz para o estabelecimento dessas relações, tanto as relações de trabalho quanto as relações entre o Estado e os municípios na celebração de convênios. Por 2 dias, nossa equipe procurou deputados da base do governo para falarem sobre o assunto e ninguém quis gravar entrevista. Na terça-feira, servidores de várias categorias fizeram uma greve geral e protestos contra o regime. A alegação é de que a proposta congela salários e impede a realização de concursos públicos. Atualmente, a dívida do Estado com a União, que é da década de 1990, está em quase 170 bilhões de reais. O valor vem aumentando, sobretudo desde o fim de 2018, já que uma liminar no STF deu direito ao governo de Minas de não pagar as parcelas. A liminar, no final do governo Pimentel, beneficiou o governo Zema, porque suspendeu o pagamento da dívida com a União. E isso o governo está lançando em restos a pagar. Né? Porque ele não está pagando, está corrigindo mensalmente com o IPCA mais 4, mas ele está simplesmente aumentando a dívida. A liminar vence no dia 20 de dezembro. A partir daí, o governo precisa voltar a pagar as parcelas da dívida. O valor previsto para o ano que vem é de 18 bilhões de reais. O Estado diz que não tem esse dinheiro em caixa e quer fazer a negociação proposta pelo governo federal em 2017. Em 9 anos, a previsão é pagar 123 bilhões de reais, mas a maior parte é de juros e encargos. Mesmo desembolsando esse valor, em 2032, quando o período de recuperação fiscal termina, a dívida total do Estado vai estar em 210 bilhões de reais, um aumento de 40 bilhões na comparação com o valor atual. Uma forma de reduzir essa dívida pode ser a federalização de empresas do Estado, como a Codemig e a Semig. Em vez de serem privatizadas, elas seriam repassadas ao governo federal para quitar o valor devido. Se não tivermos essa alternativa que foi apresentada, que é a alternativa da dação, que exatamente o Estado dá como garantia às 2 empresas públicas, no primeiro momento foi aceita por parte do governo a Codemig,
mas nós temos também um projeto que concede autorização para negociar a CEMIG, nós não teremos condições de pagar essa dívida e, consequentemente, derrotarmos o regime de recuperação fiscal. 3 estados já aderiram ao regime. Em 2021, Goiás entrou no programa. Na época, a dívida do estado estava em quase 23 bilhões de reais. Em fevereiro de 2022, o Rio de Janeiro também fez a adesão. A dívida era de 118 bilhões de reais. Já em junho do ano passado, com uma dívida de 90 bilhões de reais, o Rio Grande do Sul aprovou a proposta. A solução para a dívida passa, primeiro, questionamento se somos realmente uma federação, né? Se é justo pagar uma dívida com indexador tão alto. O Estado não tem muita maneira de fazer uma política econômica. A política econômica está toda na mão do governo federal. Aqui em Minas, na próxima terça-feira, será realizada a segunda audiência pública sobre o tema, com a presença de secretários do governo e do Tesouro Federal. O presidente da Assembleia Legislativa afirma que o assunto precisa ser discutido com cautela. Nós estamos falando para os próximos 9 anos de uma demanda que nós vamos ter implicações para os próximos 9 anos, mas também falando, por outro lado, de uma dívida praticamente hoje impagável, que são os 156 bilhões. Então, a minha sugestão e orientação na casa é que esse tema de fato seja debatido com muita tranquilidade, passando com tranquilidade pelas comissões, fazendo audiências públicas, debates públicos. Deixa eu voltar a falar ao vivo com o Vinícius Rangel, que está lá na porta da Assembleia. Como nós mostramos na reportagem, Vinícius, o projeto de lei ainda precisa do aval de 2 comissões antes de seguir para a votação. Tem alguma previsão para que isso aconteça? Aí, não tem previsão. As comissões elas têm até 20 dias para poder analisar o caso. Ou seja, a APU mais 15 a 17 dias aí, já tem 3 dias que ela está tramitando esse assunto, mas a Comissão de Fiscalização Financeira, que é a próxima, tem até 20 dias. Ou seja, pelo prazo regimental, se a oposição fizer obstrução, nós estamos falando aí de mais de 30 dias. O governo está confiante de que ainda este mês vai conseguir chegar com essa matéria no plenário em primeiro turno. Tem que aprovar até o dia 20. Então, essa negociação política aí fica nos bastidores. Nós vamos acompanhando por aqui. Valeu, Vinícius. Muito obrigado pelas informações ao vivo. Aqui no estúdio eu converso agora com o secretário de Governo de Minas Gerais, Gustavo Valadares. Deputado, secretário, muito obrigado pela presença mais uma vez. Que agradeço o convite. Você está há 3, 4 meses na... Isso. Por aí. Um pouco mais, um pouco menos, E talvez o maior pepino seja este, né? O regime de recuperação fiscal. Hoje, o presidente do Congresso Nacional, o senador mineiro Rodrigo Pacheco, disse que o regime adia o problema, mas não é a solução definitiva. Como é que o governo avalia? Não temos outro caminho. Desde 2019, Laíra, esse projeto está lá na Assembleia Legislativa. Bem verdade, ficou adormecido por 4 anos, por conta de uma relação conflituosa que o antigo presidente da Assembleia tinha com o governo do Estado e, por conta disso, resolveu não colocar esse projeto para andar na casa. Mas, desde então, esse projeto é tema de debate na Assembleia. Deputados da situação e da oposição, mesmo no mandato passado, subiam à tribuna, nas comissões tratavam do assunto, alguns criticando, outros dizendo que era a única solução. E de lá para cá, ninguém nunca trouxe outro caminho para a solução da dívida do Estado de Minas Gerais com a União, que passa de 160 bilhões de reais. É o tamanho da dívida hoje, que 160 bilhões. É impagável. É impagável. Mas não tem outro caminho a não ser esse. A sua matéria já disse ali, estados que vivem, ou que vivem hoje, uma realidade parecida com a nossa, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás, aderiram ao regime. Muita gente critica o regime. Estou vendo ali deputado de oposição que tem todo o direito de fazer as críticas ao regime, criticando o regime aqui e ali. Esses estados que aderiram, a qualquer tempo, eles poderiam encaminhar um ofício ao Tesouro Nacional falando assim, olha, desisto, não quero mais participar do regime. Podia ser de próprio punho do governador de qualquer um desses estados ao Tesouro Nacional falando, a partir de amanhã eu quero sair do regime. Seria acatado pelo Tesouro Nacional e eles poderiam sair. Ninguém pediu para sair. Sabe por quê? Porque não há outro caminho, Laíra. Ou é isto, ou é praticamente a falência do Estado de Minas Gerais, por uma simples razão. Se aderirmos ao regime, nós vamos pagar 4 bilhões de parcela da dívida com a União no ano próximo de 24. 4 bi. 4 no bi. ano que vem, aderindo ao regime. Se a gente não aderir, nós vamos pagar 18 bi só no ano que vem. E o prazo vence agora, 20 de dezembro. Até 20 de dezembro nós temos que apreciar e aprovar a adesão ao regime. Este prazo não sou eu que estou dando, foi o governo do Estado que deu. Isso não é uma faca no pescoço da Assembleia. Quem impôs este prazo para a gente foram os ministros do Supremo Tribunal Federal que nos concederam a liminar para, por enquanto, não pagarmos a parcela da dívida.
Então, se a gente aderir, paga 4 bi. Se não aderir, paga 18. 18 bi, essa diferença de 4 para 18 são 14 bilhões. É o orçamento da saúde do Estado de Minas Gerais durante 1 ano e meio. Ou mais do que isso, são 7 anos de investimentos no Estado de Minas Gerais. Porque o Estado tem investido, em média, ao longo dos últimos 7 anos, 2 bi em saúde, educação, segurança, infraestrutura. Se nós não pagarmos, se nós não aderirmos e tendo que pagar os 18 bi, são 7 anos sem investimento. E aí, correndo um risco ainda maior. Salário de servidores correndo o risco de atrasar, 13º, aquilo que lá no passado os servidores viveram. Salário correndo o risco de atrasar, 13º sem saber quando receber. Saúde, educação, segurança, infraestrutura que precisam de investimento todo dia e toda hora, com tudo paralisado e congelado. É o que nós não podemos fazer em Minas Gerais. Mas, secretário, politicamente, o governo Zema não está distante demais do presidente Lula? Isso não facilitaria um estreitamento, aquela boa política mineira que você conhece bem? Essa boa política mineira o governo do Estado tem feito numa relação institucional com o governo federal. Politicamente, estamos em lados opostos. Isso é natural, é do jogo político. Outros governadores de Minas já foram contrários ao governo federal em outros tempos e já tivemos governador, inclusive, que recentemente foi aliado da presidente Dilma na época e não conseguiu resolver o problema da dívida, mesmo sendo do mesmo partido, colegas conterrâneos de Belo Horizonte, colegas de prisão à época da ditadura e tudo mais. Não resolveu o problema, por uma razão muito simples. Nós estamos em 2023. Minas deve à União 160 bilhões de reais. Não há mais clima no Brasil e no mundo para discursos de moratória, de calote à dívida. Não vivemos esse tempo mais. Tragédia total. Então, o caminho é do diálogo. A União, ela é credora do Estado. Ela quer um diálogo com o Estado. Se eu sou seu credor, eu vou chegar e falar assim, tudo bem, eu aceito que você me pague em longas prestações, mas para isso, Laí, você vai ter que gastar menos do que você arrecada, para eu ter a segurança de que eu vou receber mesmo em longas parcelas. Mas aí é a responsabilidade fiscal. Até aí, tudo bem, e deve ser assim sempre. Agora, e congelamento de salário? Não tem falta nada de investimento, que é a preocupação? Cara, muito bom você perguntar sobre isso, porque nós temos que desmistificar isso. Todas as perguntas que o deputado da oposição que estava ali fez agora no take, antes de eu entrar aqui, todas elas eu posso responder. Congelamento de salário não existe. O que nós temos é previsto, no pior dos cenários para os próximos 9 anos, no pior deles, nós temos previsto 2 recomposições. Uma já para o ano próximo de 24 e uma para 2028. Isso se tivermos o pior cenário de Minas nos próximos 9 anos, o que eu acho que não ocorrerá. Além disso, progressão e promoção da carreira de servidor, que é natural, porque todos têm plano de carreira e vão progredindo e sendo promovidos à medida que o tempo vai passando. Isso está previsto no regime de recuperação. Ninguém vai parar de ser promovido ou de ter promoção na carreira. Outra questão importante. Vão acabar quinquênio de quem tem quinquênio. Nada disso. Tudo isso está previsto no regime. Não pode ter concurso. Não existe isso. O que nós temos, o regime nu e cru, Laíra, é o seguinte: o credor, governo federal, quer que Minas gaste menos do que arrecada. E isso tem que ser comprovado dia a dia, ponto a ponto, hora a hora. Se tivermos que fazer um concurso amanhã, nós vamos pede autorização, o governo federal dá dizendo o seguinte, beleza, você vai fazer um concurso, então você vai ter um gasto maior aqui. Da onde você vai tirar das despesas que você tem previamente? Essa é a diferença, porque aí a relação entre o governo do Estado e o governo federal precisa ser ainda mais intensa, né? Eu quero fazer um concurso, preciso conversar Mas ela já é. Isso já acontece. Hoje nós já estamos convivendo com esta realidade. Mesmo antes da adesão. Minas já conversa com o Tesouro Nacional, que é quem toma conta dessa dívida que Minas tem lá, diariamente. Isso acontece diariamente. Não temos problema nenhum. E vamos continuar fazendo assim. Agora, é importante a gente colocar. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, meu amigo, pessoa a quem eu respeito, competentíssimo, e que mineiro, teve agora com o presidente Lula. Teve com o presidente Lula. Falou sobre isso. Olha, como você disse aí, ele falou que nós estamos adiando um problema. Beleza. Qual outra solução ele deu? Ele trouxe alguma? Eu quero solução. Eu não quero que ele fale do regime. Ele trouxe outra solução? Não. O deputado que falou aí da oposição trouxe a questão da federalização da Codemig. Nós já mandamos um ofício ao Ministério da Fazenda. Sugerindo isso? Sugerindo isso. Abatam na dívida o valor da Codemig. A gente imagina algo em torno de 30 bi.
abate lá 30 bi de 160. Eles ainda não deram ok, mas se derem, se resolverem pegar a Codemig para eles, ótimo, vamos abater 30 bi dos 160. Ainda ficam faltando 130 bi. São realidades com que nós temos que conviver. E eu estou conclamando aqui, deputadas e deputados, situação e oposição, Laíra, usando o seu programa para fazer esse convite, essa convocação a todos os deputados, situação de oposição. Este não é um assunto de governo, isso é assunto de Estado. Ou é isto, ou é insolvência de Minas Gerais, a falência do nosso Estado. Como é que está a relação com a base? Eu percebo que a própria base às vezes fica com receio de falar sobre o regime de recuperação fiscal, especialmente nesses últimos dias, porque o próprio presidente da Assembleia, o Tadeuzinho, já disse, será que a gente não está adiando o problema? Não podemos discutir com tanta rapidez, mas o prazo está correndo. Como é que está essa relação com a base? A relação está ótima, eu tenho conversado com os parlamentares da base e da oposição diariamente. São vários com quem eu converso ao longo dos dias. Estão cumprindo o seu papel, a base está coesa, está unida. Já passamos pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão. Vamos passar pela administração pública, acredito até na próxima segunda-feira. Depois vem a terceira comissão, que é a fiscalização financeira. Temos lá também a base como maioria. Vamos consolidar esse posicionamento na comissão de fiscalização e vamos ao plenário. Eu estou muito otimista. Até 20 de dezembro. Espero antes. Na pior das hipóteses, deu errado, não foi aprovado. Qual vai ser a solução para o governo? Já pensaram nisso ou não? Laíra, eu não quero pensar nessa solução. Eu estou trabalhando muito, o governo está trabalhando muito, está todo mundo muito empenhado em mostrar para todo mundo que este é o caminho. Para você ter ideia, eu sei que eu estou tomando muito tempo seu aqui, mas pode ficar à vontade. Nós estamos promovendo lives pela internet com servidores dos todos os segmentos do Estado. Fizemos com a educação semana passada, semana que vem faremos com servidores da área da segurança e faremos com todos os outros, para mostrar que os servidores, ponto importante, os servidores não terão absolutamente nenhum prejuízo com o regime. Que o senhor fizesse esse compromisso aqui ao vivo. Para os servidores, que é a preocupação maior. Milhares de pessoas. Nenhum prejuízo. E o Estado precisa deles. A economia do Estado precisa do servidor. Demais. Do salário do servidor para fazer girar. E mais eles não têm com o que se preocupar? No caso do regime, nenhuma preocupação. Nenhuma. Promoção e progressão garantidos. Recomposição salarial. O que nos impede de darmos as recomposições que todo mundo sonha em ter e que merecem os servidores é o Caixa do Estado. Mas com relação ao regime, nenhum problema. Inclusive, já temos duas previstas. Para terminar, nos últimos 10 anos, daqui de 23 para trás, só um governo concedeu recomposição aos servidores. O governo Zema, no ano passado, 10% para todos os servidores. Os outros governos, ao longo de 10 anos, não deram nem 1%. E nós já estamos prevendo o mesmo governo Zema, para o ano próximo uma recomposição e para 28 uma outra recomposição. Então, quem fala de congelamento de salário está desinformado, quero crer que é desinformação, está desinformado. Quem fala de não ter progressão e promoção está desinformado, quero crer que é desinformação. De queda no investimento do Estado. Se nós não aderirmos ao regime, nós teremos. Porque nós vamos ter que gastar o pouco dinheiro que a gente tem para investir, por conta da realidade do Estado, que é muito ruim, o pouco dinheiro que a gente investe, nós vamos ter que gastar para pagar a dívida com a União. E aí não vai ter investimento nenhum. Então, o caminho é a adesão ao regime. Secretário, muito obrigado mais uma vez. Te agradeço.